I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? But I'm sure that you're present, and I'm sure you across the nation can see what I'm trying to tell you. Well, we don't have too much longer to stay on it. Mas eu estou certo que vocês aqui presentes, e eu estou certo que vocês através da nação, podem ver o que eu estou tentando lhes dizer, pois nós não temos muito mais tempo para ficar nisso. But you might see that the anointing gets on the unjust, the false teachers. Mas você poderia ver que a unção cai sobre o injusto, os falsos mestres, And causes them to do exactly what God told them not to do, but they'll do it anyhow. e faz com que eles façam exatamente o que Deus lhes disse para não fazerem, mas eles o farão de qualquer maneira. Why? Por quê? They cannot help it. Eles não podem evitar. How can a thistle be anything else but a thistle? Como pode um abrolho ser qualquer outra coisa a não ser um abrolho? No matter how much good rain sprinkled on it, it's got to be a thistle. Não importa quanta chuva boa caia sobre ele tem que ser um abrolho. That's the reason Jesus said they'll be so close it would deceive the very elected, which is in the roots if it were possible. But it ain't possible. Essa é a razão que Jesus disse, eles serão tão parecidos que enganariam até mesmo os escolhidos, o qual está nas raízes, se fosse possível, mas não é possível. A wheat can do nothing but bear wheat. That's all he can bear. Um trigo não pode fazer nada a não ser produzir trigo. Isso é tudo o que ele pode produzir. Notice. Remember, God is not the author of organization. Notem, lembre-se, Deus não é o autor da organização. The devil is the author of organization. O diabo é o autor da organização. I proved that by the word back and forth and over. Won't have to go into that this morning. Eu provarei isso pela palavra de trás para frente, vez após vez. Não terei que entrar nisso esta manhã. We know that God never did organize people together like that. Make an organization. Nós sabemos que Deus nunca organizou pessoas juntas desse modo, fez uma organização. Hundreds of years after the death of the last disciple before they ever had the first organization. Foram centenas de anos após a morte do último discípulo, antes que chegassem a ter a primeira organização. Always proved a failure. Sempre tem provado ser uma falha. If it isn't, why we together in love today, Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic and all? Se não é, por que não estamos juntos em amor hoje, metodista, batista, presbiteriana, católica e todas? Why is the works of God following us then? Every church on the same thing, the word. Por que as obras de Deus não estão nos seguindo então, cada igreja na mesma coisa, a palavra? Those things that separate man. Brotherhood. Essas coisas que separam o homem, a fraternidade. We're farther from God than we ever was. The churches speaking up. Nós estamos mais longe de Deus do que jamais estivemos falando das igrejas. Now,
we're told that all the old things happen for examples, for our teaching, reproofs, admonitions. Agora nos foi dito que todas as coisas passadas aconteceram para exemplos, para nosso ensino, repreensões, admoestações. All the old things of the Old Testament happened foreshadowed to see what would be in the New Testament in our days. Que todas as coisas passadas do Velho Testamento aconteceram, foram sombra, para se ver o que seria no Novo Testamento em nosso dia. Just like if you'd never seen your hand, and you looked up and you seen a shadow on the wall, as my hand would be from the light. Tal como se você nunca tivesse visto sua mão, e olhasse para cima e visse uma sombra na parede, como minha mão seria na luz. If it's got 5 fingers here in a shadow, when they're negative, Se ela tem 5 dedos aqui numa sombra, quando o negativo, and you move your hands towards being the positive, towards the negative, it's got to come to 5 fingers. e você move suas mãos sendo o positivo em direção ao negativo, ela tem que vir a 5 dedos. As the Bible tells us, that the Old Testament being a shadow type of the new things, or the things that was to come. Como a Bíblia nos diz que o Velho Testamento, sendo uma sombra, tipo das coisas novas, ou das coisas que estavam por vir. Not the very thing that is, but it is a shadow, a type of the things that is to come. Não as próprias coisas que são, mas é uma sombra, um tipo das coisas que estão por vir. Let us go back and see if this thing ever was in any other age. Vamos voltar atrás e ver se esta coisa já foi em qualquer outra era. Are you willing? Vocês estão dispostos? So we'll know to prove this back and forth by the Word. Então nós saberemos para provar isto de trás para frente pela palavra. Not by some man's idea, some theory, I don't care who he is. Não pela ideia de algum homem, alguma teoria, não me importa quem ele seja. Any other man, myself, or anybody else, if he speaks not according to the law and the prophets, there's no light in him. See? What the Bible said. Qualquer outro homem, eu mesmo ou qualquer outra pessoa. Se ele não fala de acordo com a lei e os profetas, não há luz nele. Está vendo? Isso é o que a Bíblia disse. Let every man's word be a lie and mine be true, regardless who it is. Que a palavra de todo homem seja mentira e a minha verdadeira, independente de quem seja. Now let's go back and find out if this ever happened to show us an example. Agora vamos voltar atrás e descobrir se isto alguma vez aconteceu, para mostrar-nos um exemplo. We could go back over now in the book of Exodus and speak of a character named Moses. Poderíamos voltar agora ao livro de Êxodo e falar de um personagem chamado Moisés, Who was an anointed prophet, sent of God with the word of God and the will of God for his generation. que era um profeta ungido, enviado de Deus, com a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua geração. As God's word always runs in continuity, he said he did nothing until he revealed it to his prophets first, then he done it. Como a palavra de Deus sempre segue em continuidade, ele disse, ele não fazia nada sem que ele a revelasse aos seus profetas primeiro. Então ele fazia, vem. Now he cannot lie. He can't lie and be God. Agora, ele não pode mentir e ser Deus. No, sir, he's got to remain true. There's no lie in him. Não, Senhor, ele tem que permanecer verdadeiro. Não há uma mentira nele. And he cannot change it. If he does, then he's not God. He made a mistake. Ele é, e ele não pode mudar isto. Se ele mudar, então ele não é Deus. Ele cometeu um engano. He's got to be infinite. And infinite cannot make a mistake. See? Ele tem que ser infinito. Infinito não pode errar, está vendo? So what God ever says, that's eternally right. See? Então, o que Deus disser, isso é eternamente correto, está vendo? And he promised that. E ele prometeu isso. So watch, there's nowhere in the Bible unless it follows continuity right to it. Então, observem, não há nenhum lugar na Bíblia que não dê continuidade a isso. Now, God had promised Abraham that his seed would be a stranger in a strange land for 400 years, and then he'd bring him out with a great hand of might and power. Agora, Deus prometeu a Abraão que a sua semente seria estrangeira em uma terra estranha por 400 anos.
então ele atiraria com uma grande mão de força e poder. Show his signs and wonders amongst the people that they dwelt with. Mostraria seus sinais e maravilhas entre o povo com o qual eles habitavam. The time of the promise drew nigh. People forgot about it. O tempo da promessa se aproximava. As pessoas tinham se esquecido dela. They had Pharisees and Sadducees and so forth, denominations. Eles tinham fariseus e saduceus e assim por diante, denominações. But all of a sudden there come God alone and drawed from out, away from any of them. Mas de súbito, ali veio Deus sozinho e se retirou fora, para distante de qualquer deles. God never in any day or at any time ever called a prophet out of a denomination. No, sir. Deus nunca, em qualquer dia ou qualquer tempo, jamais chamou um profeta de uma denominação. Não, Senhor. He's so twisted up he couldn't do it. Ele está tão enrolado, ele não poderia fazê-lo. He'd have to stay at that denomination. Ele teria que ficar com aquela denominação. Moses, a man sent from God, with the Word of God. Moisés, um homem enviado de Deus, com a palavra de Deus. And on his journey, taking Israel into the promised land strictly with the commandment of God, he met another prophet. E em sua jornada, levando Israel para a terra prometida rigorosamente com o mandamento de Deus, ele encontrou um outro profeta. Another anointed one that had a genuine anointing of the same Holy Spirit that was upon Moses. Right? Um outro ungido que tinha uma unção genuína do mesmo Espírito Santo que estava sobre Moisés. Isso é certo. He was a prophet. Ele era um profeta. The Holy Spirit was upon this man. His name was Balaam. O Espírito Santo estava sobre esse homem. Seu nome era Balaão. We're all acquainted with him. Todos nós estamos familiarizados com ele. Well, the very things, the things that the man said is still taking place. About 2,800 years ago. Bem, as próprias coisas, as mesmas coisas, as coisas que esse homem disse ainda estão acontecendo há cerca de 2.800 anos atrás. Thou like a unicorn, O Israel. Whoever blesses you will be blessed. Whoever curses you will be cursed. Your strength, mighty. How righteous are thy tents, O Jacob. Tu és como um unicórnio, ó Israel. Aqueles que te bendicerem serão benditos. Aqueles que te amaldiçoarem serão malditos. Tu és forte e poderoso. Quão justas são as tuas tendas, ó Jacó. See, he couldn't help himself. Vem, ele mesmo não podia evitar. He come there purposing in his heart to curse the people. Ele foi ali propondo em seu coração amaldiçoar o povo. Oh, you false teachers. Listen to these tapes. All these years and seeing God confirm exactly what he said and you said in your study. And know it's the truth. Oh, vocês, falsos mestres, ouvindo estas fitas por todos estes anos, e vendo Deus confirmar exatamente o que ele disse, e vocês se assentam em seus escritórios e sabem que é a verdade. And because of your denominational differences, you dispute them and tell your people they're not so. E por causa de suas diferenças denominacionais, vocês as resistem e dizem à sua gente que elas não são assim. Woe unto you. Your time is close at hand. Ai de vocês! Seu tempo está próximo. Balaam, anointed with the same spirit that was up on Moses. Balaão, ungido com o mesmo espírito que estava sobre Moisés. What was the difference? Qual era a diferença? The teaching of Moses was perfect. O ensinamento de Moisés era perfeito. The Bible said here in 2 Peter that it was the teaching of Balaam that Israel received that God never did forgive. A Bíblia disse aqui em 2 Pedro que foi o ensinamento de Balaão que Israel recebeu, que Deus nunca perdoou. Unpardonable sin. Pecado imperdoável. Not a one of them got saved. Though they had come out under the blessings of God and seen the hand of God moving with this mighty prophet and seen it exactly vindicated by God. Nenhum deles se salvou. Embora eles tivessem saído sob as bênçãos de Deus
e visto a mão de Deus movendo através desse profeta poderoso, e a tinham visto exatamente vindicada por Deus. And because another prophet come in with a teaching contrary and disputed with Moses and tried to prove to the people that Moses was wrong. E porque um outro profeta entrou com um ensinamento contrário e disputou com Moisés e tentou mostrar ao povo que Moisés estava errado. And Dathan, Korah, many of them agreed with him and taught the children of Israel to commit fornications, to go after his organization, that we're all the same. Coré e muitos deles concordaram com ele e ensinaram os filhos de Israel a cometerem fornicações, irem após sua organização, que nós somos todos o mesmo. Whether we're Methodist, Baptist, Presbyterian, or Pentecostals, and what more, we're all the same. Quer sejamos metodistas, batistas, presbiterianos ou pentecostais, e o que mais, nós somos todos o mesmo. We're not the same. Nós não somos o mesmo. Ye are a separated people, holy unto the Lord, dedicated to the Word and the Spirit of God, to bear fruit of His promise of this day. Vós sois pessoas separadas, santas ao Senhor, dedicadas à palavra e ao Espírito de Deus para produzir fruto de sua promessa deste dia. And you're not of them. E vocês não são deles. I know that's awful strong, but that's the truth just the same. Eu sei que isso é fortíssimo, mas essa é a verdade, exatamente a mesma. Dedicated to a service in this last day. Dedicadas a um serviço nestes últimos dias. Come out from amongst it. Saia do meio deles. Now, the teaching of Balaam, not the prophecy of Balaam, that was all right. That was God. Agora, o ensinamento de Balaão, não a profecia de Balaão, essa estava correta. Essa era Deus. How many believe that? Quantos creem nisso? The prophecy of Balaam was exactly right, because he couldn't speak nothing else. A profecia de Balaão estava exatamente correta, porque ele não podia falar nada mais. The anointing of God wouldn't speak nothing else. And God vindicated it by proving it was the truth. A unção de Deus não falaria nada mais. E Deus a vindicou provando que ela era a verdade. But it was the teaching of Balaam. Mas era o ensinamento de Balaão. Now compare that with Matthew 24:24. Agora compare isso com Mateus 24:24. Anointed ones, but their teaching is false. Ungidos, mas o seu ensinamento é falso. Trinities and all things like that. Wrong! Antichrist! As trindades e todas as coisas desse tipo. Errado! Anticristo! I hope your feelings don't get hurt. Eu espero que não fiquem ofendidos. Don't turn the phones off and don't get up and go out. E não desliguem isso, os telefones. E não se levante e saia. Just sit still and let's see if the Holy Spirit won't reveal it to us. And prove it to us. Apenas sente-se quieto e vejamos se o Espírito Santo não nos revela isto. Eu prova para nós. Say, but that, just whatever you believe, just sit still. Listen, ask God to open your heart. Você diz, mas isso, apenas o que quer que você creia, apenas fique sentado quieto e ouça. E peça a Deus para abrir seu coração. Then you'll find out whether you're a briar or a thistle or wherever you're standing. See? Então você descobrirá se você é um abrolho ou um espinho ou onde quer que você esteja firmado. Está vendo? Now, even Judas, foreordained to the condemnation he was, sat there before Jesus. Agora, até mesmo Judas, pré-ordenado à condenação, ele foi assentado lá ante Jesus. And Jesus told him, you are the one. Whatever you're going to do and whatever you've got to do, go do it quickly. E Jesus lhe disse, você é o tal, seja o que for que você vá fazer, e seja o que você tenha que fazer, vá fazê-lo rapidamente. Him knowing what he was doing, but for them 30 pieces of silver and popularity, sold the Lord Jesus Christ. Ele sabendo o que estava fazendo, mas por 30 moedas de prata e popularidade, vendeu o Senhor Jesus Cristo. One of his disciples, the treasurer of the church, Jesus
called him his friend. Um de seus discípulos, o tesoureiro da igreja, Jesus o chamou de seu amigo. Vem. The Bible said he was born the son of perdition. Just the same that Jesus is born the Son of God. A Bíblia disse, ele nasceu o filho da perdição. Exatamente do mesmo modo que Jesus nasceu o filho de Deus. Deceive the very elected, if it were possible. Enganariam até os escolhidos, se possível fora. Notice closely as we study on. Notem atentamente, enquanto prosseguimos no estudo. We'll take another instance over the book of Kings. Tomaremos um outro exemplo, lá no livro dos Reis. There was a prophet, and his name was Micah. Havia um profeta, e seu nome era Micaías. He was the son of Imlan, and he was a prophet. He was. Ele era filho de Inlá, e ele era um profeta. Ele era. And there was another prophet, the head of an organization of prophets. E havia um outro profeta, o cabeça de uma organização de profetas. Anointed ones. Ungidos. The Bible said they were prophets, just the same as said Balaam was a prophet. A Bíblia disse que eles eram profetas, exatamente como ele disse que Balaão era um profeta. Anointed ones. Ungidos. And there was one of them by the name of Micah who was anointed with God and sent by God with the Word of God. E havia um deles pelo nome de Micaías, que era ungido de Deus, e enviado por Deus com a palavra de Deus. There was one Zedekiah who thought he was sent by God, he was anointed of God, but his teaching was contrary to the Word of God. Havia um Zedequias que achava que ele era enviado por Deus. Ele era um ungido de Deus, mas seu ensinamento era contrário à palavra de Deus. Rise false Christ. Show great signs. We deceive the elected if possible. Surgirão falsos cristos. Mostrarão grandes sinais. Enganariam os escolhidos, se possível. Notice both of them. Both of them anointed. Notem, ambos ungidos. Now how could you tell which was right and wrong? Agora, como se poderia dizer qual estava certo ou errado? Watch what the Word promised to Ahab. Veja o que a palavra prometeu a Acabe. The prophet which was before him, which was Elijah, one of the greatest prophets of the age. It was a vindicated prophet. O profeta que foi antes dele, que era Elias, um dos grandes profetas da era, que era um profeta vindicado. That vindicated prophet said that because Ahab had done this evil, that the dogs would lick his blood, took Naboth's life. Esse profeta vindicado disse que, porque Acabe tinha feito este mal, que os cães lamberiam seu sangue, por ter tirado a vida de Nabote. And that the dogs would eat Jezebel and her body would be dung up on the fields. E que os cães comeriam Jezabel e o seu corpo seria esterco sobre os campos. Now, how can you bless what God has cursed? Agora, como você pode abençoar o que Deus amaldiçoou? Or how can you curse, as Balaam said, what God has blessed? See? Ou como pode você amaldiçoar, como Balaão disse, o que Deus abençoou? Está vendo? But these prophets were sincere. Mas esses profetas eram sinceros. There were no doubt but what they were good men, honorable men. Não havia dúvidas de que eles eram homens bons, honráveis. For to be a prophet in Israel, you must be honorable, or to even be an Israelite. Pois para ser um profeta em Israel, você deve ser honrável, ou até mesmo para ser um israelita. You were stoned, if not. Você seria apedrejado se não fosse. They were honorable men. Eles eram homens honráveis. They were smart men. They were educated men. Eles eram homens sábios. Eles eram homens educados. They were the selected of Ahab of the nation. Eles eram os escolhidos de Acabe da nação. Yes, Sister Wright? Vê isso, irmã Wright? The selected of the nation. Well fitted for the... Os escolhidos da nação, bem adequados para o par. Now, when Micah saw his vision, he knew in his heart what the Word had said, but he wanted to see what the Spirit was in him would say.
E agora, quando Micaías teve sua visão, ele sabia em seu coração o que a palavra tinha dito, mas ele queria ver o que o Espírito que estava nele diria. So they told him, they said, you say the same thing these other prophets say. Então eles disseram, você diga a mesma coisa que esses outros profetas dizem. And when you do, we'll take you into the fellowship, no doubt, again. See? E quando você o fizer, ora, nós o aceitaremos no companheirismo, sem dúvida, novamente. Vem, We'll make you one of us. nós faremos de você um de nós. We'll take you back into the denomination of us. Nós o aceitaremos de volta em nossa denominação. We know you're a prophet, but you're always saying cursing things. Nós sabemos que você é um profeta, mas você está sempre dizendo maldições. You're always cursing Ahab. Você está sempre amaldiçoando Acabe. Now, Zedekiah, the chief man, the pope, or the whatever he was, Agora, Zedequias, o chefe, o papa, ou seja lá o que ele fosse, now he's blessed Ahab and said, go do it. agora ele abençoou Acabe e disse, vá, faça-o. Now, you say the same thing, Emlyn. Agora você diz a mesma coisa em lá. Well, you're just a poor guy. You ain't got no congregation hardly at all. Ora, você é apenas um sujeito pobre, você não tem uma congregação, quase que não. And these guys got millions. The whole nation's for them. E esses sujeitos têm milhões. A nação inteira está a favor deles. Now, you say the same as they do. See what you'll do? You eat the rich of the land. Agora você diga a mesma coisa que eles disseram, veja o que você fará. Você comerá a riqueza da terra. He's talking to the wrong man there. Ele está falando com o homem errado lá. What if it been said, can you find any fault in Zedekiah? Micah? E se tivesse sido dito, você pode encontrar alguma falha em Zedequias, Micaías? No. Não. Did you ever catch him in sin? Você alguma vez o apanhou em pecado? No. Não. Did you ever hear him cuss anybody? Você já ouviu amaldiçoar alguém? No. Não. Did you ever catch him drunk? Você já o pegou bêbado? No. Não. Can you dispute his education? Você pode questionar sua instrução? No. Não. You believe his doctor's degree is false? Você crê que seu grau de doutorado é falso? No. Não. You believe his PhD is all right? Você crê que seu PhD está bem? Sure. Claro. By the Sanhedrin Council, I guess it's all right. Pelo concílio do Sinédrio, eu acho que é todo o concílio, suponho que esteja bem. Well, then, why don't you join with him? Bem, então por que você não se junta a ele? Because he's off of the word. Por quê? Ele está fora da palavra. Well, we'll have a showdown of it then. Like Elijah the prophet before them. Bem, nós teremos a hora de mostrar os fatos sobre isso então, como Elias, o profeta, antes disso. And if you're a child of God, you'll sit the prophet of this Bible. E se você for um filho de Deus, você ficará com o profeta desta Bíblia. It's the word. É a palavra. Notice the hour of the season. Observe a hora, a estação. Well, what does Zedekiah say? Oh, I know the prophet said that, but that's for a future generation. That's for a long time from now. Bem, e se Zedequias dissesse, eu sei que o profeta disse isso, mas isso é para uma geração futura. Isso é para daqui um longo tempo. He said, wait till I see a vision from God, and then I'll tell you. Ele disse, espere até que eu tenha uma visão de Deus, e então eu lhes direi. So then you say the same thing? Disse, então você diz a mesma coisa? Yes, I'll say just what God says. Nothing else, nothing more. Ele disse, eu direi apenas o que Deus disser, nada mais, nenhuma outra coisa. I can't add one word to it or take one word from it. Eu não posso acrescentar uma palavra a isso, ou tirar uma palavra disso. We're marching to Zion.